Momô e o Senhor do Tempo, ou a extraordinária história dos ladrões de tempo e da criança que trouxe de volta às pessoas o tempo roubado. Um conto-romance, por Mihael Ende. Tradução Mônica Stael, editora Martins Fontes, canal Le Conde. Terceira parte, As Flores das Horas. Capítulo 13. Um dia lá, um ano aqui. Momô acordou e abriu os olhos. Levou algum tempo para saber onde estava. Ficou muito admirada ao perceber que voltara aos degraus cobertos de capim do velho anfiteatro. Será então que não tinha estado na casa de lugar nenhum com o mestre Ora? Como era possível ter voltado tão depressa? Estava escuro e frio. No horizonte, a leste, surgiam os primeiros clarões cinzentos do amanhecer. Momô estremeceu e se aconchegou mais num casaco enorme. Lembrava-se nitidamente de tudo o que tinha vivido. Da caminhada noturna com a tartaruga através da grande cidade, daquela região de estranha luminosidade e casas de um branco ofuscante, do beco do nunca, da sala cheia de relógios, do chocolate, dos pãezinhos com mel, de cada palavra da conversa com o mestre Ora e do enigma que lhe propusera. Acima de tudo, porém, lembrava-se de tudo o que vivera debaixo da cúpula de ouro. Bastava-lhe fechar os olhos para rever o inimaginável esplendor colorido das flores. As vozes do sol, da lua e das estrelas ainda ressoavam em seus ouvidos, com tanta nitidez que ela até conseguia repetir suas melodias. Ao fazê-lo, dentro dela se formavam palavras, as quais realmente exprimiam o perfume das flores em suas cores nunca vistas. As vozes na memória de Momô é que diziam as palavras, e com essa própria lembrança aconteceu algo maravilhoso. Momô encontrava dentro de si não só o que tinha visto e ouvido, havia mais e cada vez mais. Como de uma fonte mágica, brotavam milhares de imagens de flores das horas, e a cada flor soavam novas palavras. Era só Momô ouvir com atenção dentro de si para ser capaz de repeti-las e até de cantar com elas. Falavam de coisas misteriosas e lindas. À medida que pronunciava as palavras, Momô ia entendendo seu significado. Então era isso que Mestre Ora queria dizer ao adverti-la de que antes era preciso que as palavras crescessem dentro dela. Ou teria sido tudo apenas um sonho? Será que tudo aquilo, na verdade, não tinha acontecido? Enquanto ainda refletia, Momô viu alguma coisa rastejando lá embaixo, no meio da arena. Era uma tartaruga à procura de plantas comestíveis. A menina desceu correndo ao seu encontro e se agachou ao lado dela. A tartaruga levantou a cabeça, deu uma rápida olhada para a menina, com seus velhíssimos olhos pretos, e voltou a comer tranquilamente. Bom dia, tartaruga! Disse Momô. Nenhuma resposta apareceu na carapaça. Foi você que me levou esta noite até o mestre Ora? Perguntou Momô. E mais uma vez não houve resposta. Momô suspirou desapontada. Que pena, ela murmurou. Então você é uma tartaruga comum. E não... esqueci o nome. Era bonito, mas era comprido e raro. Eu nunca tinha ouvido aquele nome antes. Cassiopeia apareceu de repente em letras levemente luminosas nas costas da tartaruga. Isso!
exclamou a menina, batendo palmas. Era esse o nome? Então é você. Você é a tartaruga do Mestre Hora, não é? Quem mais poderia ser? E por que não me respondeu de início? Estou tomando café da manhã. Apareceu na carapaça. Desculpe. Eu não queria atrapalhar. Só queria saber como vim parar de volta aqui. Seu desejo, foi a resposta. Engraçado. Eu não consigo me lembrar de nada. E você, Cassiopeia? Por que não ficou com o Mestre Hora em vez de voltar para perto de mim? Meu desejo apareceu na carapaça. Muito obrigada. É muita gentileza sua. De nada, foi a resposta. Com isso, a tartaruga considerou a conversa encerrada e, rastejando, voltou ao café da manhã que tinha sido interrompido. Momô sentou-se nos degraus de pedra, pensando com alegria em Bepo, em Gigi e nas crianças. Escutava de novo a música que continuava sempre ressoando dentro dela. Embora estivesse completamente sozinha e ninguém a ouvisse, foi cantando cada vez mais alto e com maior ímpeto as melodias e as palavras, dirigindo-se ao sol nascente. Parecia-lhe que agora os pássaros, os grilos, as árvores e até as velhas pedras estavam ouvindo. Não podia saber que, por muito tempo, não teria outros ouvintes. Não podia saber que era inútil esperar por seus amigos, que estivera ausente durante muito tempo e que, enquanto isso, o mundo havia mudado muito. Com Gigi Guia, os Homens Cinzentos não tiveram muito trabalho. Tudo começara um ano atrás, um pouco depois do dia em que Momô havia desaparecido de repente, sem deixar vestígios. O jornal publicou um longo artigo sobre Gigi, com o título O Último Verdadeiro Contador de Histórias. Indicava-se quando e onde ele poderia ser encontrado, e dizia-se que era uma atração que ninguém podia perder. A notícia atraiu ao velho anfiteatro um grande número de pessoas que queriam ver e ouvir Gigi. É claro que Gigi não tinha nada contra. Contava, como sempre, as histórias que lhe vinham à cabeça e no fim passava o seu cap, que se enchia cada vez mais de moedas e notas de dinheiro. Logo ele foi contratado por uma agência de turismo, que ainda lhe pagava uma quantia fixa para apresentá-lo como atração. Os turistas chegavam em grandes ônibus e, em pouco tempo, Gigi viu-se obrigado a estabelecer horários regulares para que todos aqueles que pagassem tivessem de fato oportunidade de ouvi-lo. Naquela época, Gigi sentia a falta de Momô, pois suas histórias estavam perdendo as asas. No entanto, continuava se recusando a contar 2 vezes a mesma história, mesmo que lhe oferecessem o dobro do dinheiro. Depois de alguns meses, já não precisava ir ao velho anfiteatro e passar o cap no final. Tinha sido descoberto pelo rádio e, logo em seguida, pela televisão. Contava suas histórias 3 vezes por semana para milhares de ouvintes e ganhava muito dinheiro. Não morava mais perto do anfiteatro. Tinha ido para um outro bairro, completamente diferente, onde só morava gente rica e famosa. Alugara uma casa grande e moderna que ficava no meio de um parque muito bem cuidado. Já não se chamava Gigi, mas Girolamo. Naturalmente, acabou deixando de inventar sempre novas histórias, como fazia antes. Não tinha mais tempo para isso. Começou a poupar suas ideias. Às vezes, fazia uma só ideia render 5 histórias diferentes. E, quando até isso deixou de ser suficiente para atender às solicitações cada vez maiores, certo dia ele fez uma coisa que não devia ter feito. Contou uma das histórias que pertenciam só a Momô. As pessoas engoliram a história rapidamente, como sempre acontecia, e logo a esqueceram.
mas continuavam a exigir dele cada vez mais histórias. Gigi estava tão atrapalhado com aquele ritmo que, sem perceber, foi entregando uma atrás da outra todas as histórias que pertenciam apenas a Momô. No entanto, depois de contar a última, sentiu-se completamente vazio, esgotado, sem capacidade para inventar mais nada. Com medo de que seu sucesso pudesse acabar, começou então a repetir todas as suas histórias anteriores, com outros nomes e com ligeiras modificações. O mais espantoso é que ninguém parecia perceber. Pelo menos ele não deixou de ser procurado. Gigi agarrou-se a isso como um afogado a uma tábua de salvação. Estava rico e famoso, e afinal, aquele sempre tinha sido seu sonho. Mas às vezes, à noite, deitado em sua cama, debaixo do acolchoado de seda, tinha saudades dos velhos tempos, quando vivia perto de Momô, do velho Bepo, das crianças, e era realmente capaz de contar histórias. Porém, não havia como voltar atrás, mesmo porque a Momô desaparecera para sempre. A princípio, Gigi ainda tinha tentado seriamente encontrá-la. Agora já não lhe sobrava tempo para isso. Tinha 3 eficientes secretárias que firmavam seus contratos, para quem ele ditava suas histórias, que se encarregavam de sua divulgação e organizavam sua agenda de compromissos. E nessa agenda, nunca havia lugar para encaixar as buscas a Momô. Do antigo Gigi restava muito pouco. Um dia, porém, ele juntou esse pouco e resolveu refletir sobre si mesmo. Tornara-se um homem cujas palavras eram levadas em conta e ouvidas por milhares de pessoas, milhões de pessoas. Quem seria mais indicado para lhes dizer a verdade? Queria lhes contar tudo a respeito dos homens cinzentos. Diria que não se tratava de mais uma história inventada por ele, e pediria a todos os ouvintes que o ajudassem a encontrar Momô. Tomou essa resolução uma noite em que sentiu saudade dos velhos amigos. Quando o dia amanheceu, sentou-se em sua grande escrivaninha para esboçar seu plano. Ainda nem tinha escrito uma palavra quando o telefone tocou. Gigi atendeu e ficou duro de pavor. Uma voz estranha, inexpressiva, cinzenta, começou a lhe falar. Enquanto ouvia, sentiu um frio subir por ele, como se viesse da medula de seus ossos. Desista disso, para seu próprio bem, dizia a voz. Quem está falando? Você sabe perfeitamente quem é. Não precisamos nos apresentar. Até agora você ainda não teve o prazer de nos encontrar, mas há muito tempo já nos pertence de corpo e alma. E não vá dizer que não saiba. O que vocês querem de mim? Seus planos não nos agradam. Seja bonzinho e desista, certo? Gigi apelou para toda a sua coragem. Não vou desistir de coisa nenhuma. Não sou mais o insignificante e desconhecido Gigi Guia. Agora sou um grande homem. Veremos se vocês podem me impedir de fazer o que quer que seja. A voz deu uma risada sem expressão e subitamente Gigi começou a bater os dentes. Você não é ninguém. Nós o fizemos. Você é um boneco de borracha. Nós o enchemos de ar. Mas se nos contrariar, iremos esvaziá-lo. Ou será que você pensa que deve tudo o que é hoje ao seu talento medíocre? É isso mesmo que eu penso, respondeu Gigi rouco. Coitadinho do Gigi. Você é e sempre foi um romântico sonhador. Antes era o príncipe Girolamo fantasiado de Gigi, o pobre diabo. Hoje é o pobre diabo Gigi, fantasiado de príncipe Girolamo. Contudo,
Você deveria ser grato a nós, que fizemos seu sonho se realizar. Não, não é verdade. É mentira! Gaguejou Gigi. Meu tempo! Exclamou a voz com outro riso inexpressivo. Justo você vem nos falar em verdade. Antes você sempre dizia tantas frases bonitas a respeito do que era ou não era verdade. Ah, não, pobre Gigi. Nem fica bem você querer invocar a verdade. Você ficou famoso porque nós o ajudamos com suas mentiras. Certamente não é a pessoa indicada para discorrer sobre a verdade. Por isso, desista. O que vocês fizeram com Momô? Perguntou Gigi num sussurro. Ora, não ocupe essa sua cabeça virada com isso. A ela você não poderá mais ajudar, se contar tudo a nosso respeito. A única coisa que irá conseguir será fazer sua fama desaparecer tão depressa quanto surgiu. Evidentemente, a decisão é sua. Se fizer questão, não poderemos impedi-lo de bancar o herói e se arruinar. No entanto, não poderá esperar que continuemos a lhe dar nossa proteção, caso você se mostre tão ingrato. Não é mais agradável ser rico e famoso? Claro, respondeu Gigi, quase sufocando. Está vendo? Então deixe-nos fora desse jogo, ouviu? É melhor continuar contando às pessoas o que elas querem ouvir. Mas como eu posso fazer isso? Perguntou Gigi com esforço. Agora que estou sabendo de tudo. Vou lhe dar um conselho. Não se leve tão a sério, rapaz. Realmente você não pode fazer nada. Pensando assim, poderá continuar agindo como fez até hoje. Murmurou Gigi, os olhos fitos no espaço. Pensando assim, Ouviu-se um estalido e Gigi também colocou o telefone no gancho. Debruçou-se sobre o tampo da escrivaninha imensa, escondeu o rosto entre os braços e foi sacudido por soluços silenciosos. Desse dia em diante, Gigi perdeu toda a dignidade. Abandonou seus planos e continuou como até então, mas sentia-se um traidor. Em outros tempos, a imaginação o conduzia por caminhos acidentados e ele a seguia despreocupado. Agora, no entanto, ele mentia. Tornara-se um fantoche, um palhaço para divertir o público. Sabia disso e começou a odiar sua profissão. Suas histórias iam ficando cada vez mais bobas ou sentimentaloides. No entanto, isso não prejudicava seu sucesso. Pelo contrário, diziam que era seu novo estilo e muitos tentavam imitá-lo. Ele se tornou moda. Gigi, porém, não estava feliz. Sabia agora a quem devia tudo aquilo. Não ganhara nada. Perdera tudo. Mas continuava correndo no seu carro de um compromisso para outro, voava nos aviões mais velozes e onde quer que estivesse, não parava de ditar para suas secretárias as mesmas velhas histórias com alguma roupagem diferente. Todos os jornais comentavam sua extraordinária fecundidade literária. Assim, o sonhador Gigi transformou-se no mentiroso Girolamo. Para os homens cinzentos foi bem mais difícil lidar com Beppo varredor. Depois da noite em que Momô tinha desaparecido, sempre que o trabalho permitia, ele se sentava no anfiteatro e ficava à espera da menina. Sua preocupação e seus cuidados aumentavam de dia para dia.
Finalmente, não suportando mais o peso daquela ansiedade, apesar de todas as justas objeções de Gigi, resolveu ir à polícia. Afinal, pensava ele, é preferível Momô ser levada para um orfanato, mesmo com grades nas janelas, a ficar prisioneira dos homens cinzentos, caso ainda esteja viva. Se ela já fugiu uma vez do asilo, talvez possa escapar de novo. Pode até ser que eu consiga dar um jeito de ela não ser internada. Mas primeiro, precisamos encontrá-la. Dirigiu-se então à delegacia de polícia mais próxima, que ficava nos limites da cidade. Ficou por algum tempo parado diante da porta, girando o boné entre as mãos, até que criou coragem e entrou. "Que deseja?" perguntou o policial ocupado em preencher um longo e complicado formulário. Beppo demorou um pouco até conseguir pronunciar estas palavras. "Deve ter acontecido uma coisa terrível." "Ah, é? Do que se trata?" disse o policial, sempre escrevendo. "De nossa pequena Momô." "É uma criança?" "É, uma menina." "É sua filha?" "Não. Ou melhor, sim, mas não sou seu pai", replicou Beppo, confuso. "Não, ou melhor, sim. Afinal, é filha de quem, hã? Quem são seus pais?" disse o policial mal-humorado. Ninguém sabe." "Onde ela foi registrada, hã?" Registrada? Bem, todos nós conhecemos a menina." "Então não foi registrada." "O senhor sabe que isso é proibido?" "Onde estamos, afinal, hã? Com quem mora essa criança?" Com ela mesma. Quero dizer, no velho anfiteatro. Mas não mora mais. Ela sumiu." "Um momento. Se entendi bem, naquelas ruínas morava uma menina vadia chamada... Como é mesmo?" "Momô." O policial começou a escrever tudo. "Chamada Momô, isso, Momô. Momô de quê? O nome completo, por favor." "Só Momô." O policial coçou o queixo e olhou para Beppo, contrariado. "Assim não dá, meu caro. Estou querendo ajudar, mas eu não posso redigir um relatório desse jeito. Então me diga primeiro o nome do senhor, hã?" "Beppo." "Beppo de quê?" "Beppo Varredor." "Eu quero saber o nome, não a profissão." "Mas é as duas coisas", respondeu Beppo humildemente. O policial largou a caneta e escondeu o rosto entre as mãos. "Meu Deus do céu!" murmurou ele desesperado. "Por que justo eu estou de serviço? Meu Deus!" Depois ele se endireitou, sorriu animadoramente para o velho e falou com a mansidão de um enfermeiro: "Vamos deixar os dados pessoais para depois. Agora conte tudo direitinho, do começo ao fim." "Tudo?" indagou Beppo na dúvida. "Tudo o que vem ao caso. Estou sem tempo. Preciso preencher essa montanha de formulários até meio-dia. Estou no fim das minhas forças e dos meus nervos. Mas não se afobe. Conte-me tudo o que lhe vai ao coração." Recostou-se e fechou os olhos, com cara de um mártir que está sendo tostado na fogueira. E o velho Beppo começou, com aquele seu modo minucioso, a narrar o caso todo, desde o imprevisto aparecimento de Momô e seu extraordinário dom de saber ouvir,
até a cena dos homens cinzentos, reunidos no depósito de lixo, que ele tinha presenciado. Naquela mesma noite, a menina desapareceu. Beppo concluiu. O policial lançou-lhe um olhar demorado e desgostoso. Em outras palavras, disse ele finalmente, era uma vez uma menina altamente inverossímil, de cuja existência não temos provas, que foi raptada por uma espécie de fantasma, que todo mundo sabe que não existe, e levada sabe-se lá para onde. Mas também isso não é certo. Ora, e é com isso que a polícia tem que se ocupar? Por favor. A essa altura, o policial debruçou-se por cima da mesa e gritou furioso. Deixe-me cheirar o seu bafo! Beppo não compreendeu a razão da ordem, mas encolheu os ombros e soprou docilmente no rosto do policial, que sacudiu a cabeça negativamente, dizendo, Não, parece que bêbado o senhor não está. Ah, não, nunca fiquei bêbado, disse Beppo, vermelho de indignação. Então por que está me contando todas essas tolices? Acha que a polícia é tão idiota que vai acreditar nessas histórias absurdas? Acho sim, respondeu Beppo inocentemente. Diante disso, o policial perdeu a paciência, pulou da cadeira e deu um murro no formulário longo e complicado. Chega! Gritou ele com a cara roxa. Sai já daqui, antes que mande prendê-lo por desacato à autoridade. Desculpe, eu não tive essa intenção, eu queria dizer fora! Fora! Beppo fez meia volta e saiu. Nos dias seguintes procurou várias outras delegacias, mas a cena era sempre a mesma. Ou o colocavam na rua, ou o mandavam embora gentilmente, ou o faziam esperar para depois se livrarem dele. Certa vez, no entanto, Beppo acabou encontrando um policial mais graduado, que tinha menos senso de humor que seus colegas. Ouviu-o com a fisionomia impassível e declarou friamente: Esse velho é maluco. Precisamos saber se ele oferece perigo para o público. Prendam-no numa cela. Assim, Beppo foi obrigado a esperar meio-dia na cadeia, até ser levado para um carro por 2 policiais. Atravessaram a cidade até um grande edifício branco com grades nas janelas. Não era uma prisão como Beppo pensou de início, mas um hospital para doentes mentais. E ali passou por um exame completo. Os médicos especialistas e as enfermeiras foram gentis com Beppo. Não zombaram dele, nem o xingaram. Pareciam até muito interessados na sua história, pois teve de repeti-la várias vezes. Embora não o contestassem, Beppo também não teve a impressão de que estivessem acreditando nele. Não conseguiam entendê-lo bem, mas também não o deixavam ir embora. Cada vez que ele perguntava quando poderia sair, diziam: logo, mas ainda estamos precisando do senhor, hã? Tente entender, ainda não chegamos a um resultado, mas estamos investigando. Beppo, imaginando que se tratava de investigações sobre o desaparecimento de Momô, enchia-se de paciência. Deram-lhe uma cama num grande dormitório, onde havia muitos outros pacientes. Uma noite ele acordou e, sob a fraca luz noturna, percebeu alguém de pé ao seu lado. Primeiro distinguiu apenas a ponta de um charuto aceso. Depois reconheceu o chapéu coco e a pasta cinza chumbo que o vulto trazia. Quando compreendeu que se tratava de um dos homens cinzentos, sentiu um frio que o penetrou até a medula e já ia gritar por socorro. Quieto!
ordenou uma voz cinzenta saída da escuridão. Fui encarregado de lhe fazer uma proposta. Escute e só responda quando eu mandar. O senhor já teve ocasião de verificar o alcance do nosso poder. Se quiser, poderá saber mais. Dependerá só do senhor. As histórias que anda contando a nosso respeito absolutamente não nos prejudicam, mas não nos agradam. Por outro lado, tem toda razão ao supor que sua amiguinha Momô está em nosso poder. No entanto, pode perder a esperança de encontrá-la. Hein? Isso jamais acontecerá. Seus esforços para libertar a menina não a ajudam em nada. Pelo contrário, ela é castigada a cada tentativa sua. Daqui por diante, portanto, pense muito bem antes de fazer ou dizer qualquer coisa. O homem cinzento soprou uma série de anéis de fumaça e observou satisfeito o efeito de seu discurso sobre o velho Bepo, que acreditou em tudo. Serei o mais breve possível, porque meu tempo também é valioso. A proposta que lhe fazemos é a seguinte: Momô voltará desde que o senhor nunca mais deixe escapar uma só palavra sobre nós e nossas atividades. Além disso, a título de perdas e danos, terá de nos dar 100.000 horas de tempo poupado. E não se preocupe com o modo pelo qual entraremos de posse desse tempo. Isso é problema nosso. Ao senhor caberá poupar esse tempo. Como o fará, é problema seu. Se estiver de acordo, faremos com que dentro de poucos dias seja mandado para casa. Caso contrário, ficará aqui para sempre e Momô continuará conosco. Pense bem. Só faremos esta proposta generosa uma vez. E então? Bepo engoliu em seco algumas vezes e por fim resmungou: concordo. Muito sensato. Mas não se esqueça. Silêncio absoluto e 100.000 horas. Logo que as tivermos, soltaremos Momô. Portanto, comece seu trabalho o quanto antes. Com isso, o homem cinzento saiu, deixando atrás de si o toco do charuto, que ficou luzindo fracamente no escuro, como um fogo fato. A partir daquela noite, Bepo nunca mais contou sua história. Quando lhe perguntavam por que tinha inventado tudo aquilo, engolia tristemente os ombros, em silêncio. Alguns dias depois, mandaram-no para casa. Mas ele não foi para casa. Dirigiu-se para o grande edifício onde, com seus companheiros, costumava apanhar a vassoura e o carrinho de mão. Pegou a vassoura, foi para a grande cidade e começou a varrer. Mas já não varria no ritmo de antes. A cada passo uma respirada, a cada respirada uma varrida. Fazia tudo depressa e sem amor pelo trabalho, com a única preocupação de poupar as horas. Sabia com dolorosa clareza que estava agindo contra suas mais profundas convicções, traindo os hábitos adquiridos durante toda a sua vida. Sentia-se desgostoso, e se fosse apenas por ele, teria preferido morrer de fome a ser infiel a si mesmo. Mas era por Momô. Precisava resgatá-la, e aquele era o único jeito que conhecia de poupar tempo. Varria dia e noite sem voltar para casa. Quando o cansaço aniquilava, sentava-se num banco de praça, ou mesmo no meio-fio, e tirava um cochilo. Depois de um tempinho, levantava-se e continuava a varrer. De vez em quando, sempre com a mesma pressa, comia qualquer coisa. Nunca mais voltou à sua cabana, perto do anfiteatro. Varreu semanas e semanas, meses e meses. Chegou o outono, depois o inverno. Bepo varria. Depois chegou a primavera e de novo o verão. Bepo quase não percebeu. Varria, varria e varria, para juntar as 100.000 horas exigidas.
As pessoas da grande cidade não tinham tempo para reparar no velho varredor. As poucas que o notavam batiam na testa significativamente, às suas costas, ao vê-lo sem fôlego empurrando a vassoura, como se daquilo dependesse sua vida. Para Beppo não era novidade que o considerassem maluco, e não se importava com isso. Só quando alguém lhe perguntava o motivo de tanta pressa, interrompia o trabalho por um instante, olhava assustado e ansioso para o interlocutor e punha o dedo nos lábios. A tarefa mais difícil para os homens cinzentos era ajustar a seus planos as crianças que tinham sido amigas de Momô. Mesmo depois do desaparecimento da menina, elas continuavam a se reunir no anfiteatro, sempre que podiam, e inventavam novas brincadeiras. Algumas caixas e caixotes vazios eram o bastante para embarcarem em longas e arriscadas viagens ao redor do mundo, ou construírem castelos e altas montanhas. Além disso, faziam planos para o futuro, contando histórias umas às outras. Enfim, faziam tudo como se Momô ainda estivesse ali. E, de fato, parecia mesmo que a menina continuava entre elas. Aliás, aquelas crianças nunca duvidaram de que algum dia Momô voltaria. Nunca falavam nisso. Mas nem era preciso. A certeza silenciosa as unia. Momô lhes pertencia e era seu eixo secreto, estando presente ou não. Os homens cinzentos nada puderam fazer contra isso. Como não conseguiam influenciar diretamente as crianças para fazê-las esquecer Momô, tiveram que utilizar meios indiretos. Esses meios indiretos eram os adultos, em cujas mãos estavam as decisões a respeito das crianças. Não todos os adultos, é claro, mas aqueles que se prestavam ao papel de cúmplices, que, infelizmente, não eram poucos. As armas utilizadas foram aquelas das próprias crianças. De repente, algumas pessoas lembraram-se daquela passeata das crianças, com cartazes e faixas. "Temos de tomar alguma providência", diziam algumas. "Não dá para continuar assim. Há cada vez mais crianças que ficam sozinhas, entregues a si mesmas. Não se pode culpar os pais, pois o ritmo de vida moderno não lhes deixa tempo para se ocuparem dos filhos, né? O Estado é que deve fazer alguma coisa." "Desse jeito não pode continuar", diziam outras. "O trânsito não pode ser prejudicado por crianças que ficam perambulando pelas ruas. O aumento do número de acidentes causado por crianças está custando muito caro, e esse dinheiro poderia ser aplicado de maneira mais útil." "Está tudo errado", diziam ainda outras. "Crianças que não são vigiadas acabam se corrompendo moralmente e tornam-se criminosas. O Estado deve tomar providências para que essas crianças sejam recolhidas. É preciso criar estabelecimentos onde sejam educadas para se tornarem membros úteis e produtivos da sociedade." E havia outras que alegavam: "As crianças são o material humano do futuro. O futuro será a era da propulsão a jato e dos cérebros eletrônicos. Para operar essas máquinas, será necessário um contingente de especialistas e operários de alto nível. Mas, em vez de prepararmos nossas crianças para o mundo de amanhã, deixamos que desperdicem anos de seu precioso tempo com brincadeiras tolas. É uma desgraça para a civilização e um crime contra a humanidade do futuro." Tudo isso expressava as ideias dos poupadores de tempo. E como eram numerosos na grande cidade, conseguiram relativamente depressa convencer as autoridades a tomar as devidas providências. Instalaram-se então os chamados depósitos de crianças em todos os bairros. Eram grandes casas onde os pais deixavam as crianças quando não tinham condições de cuidar delas e iam buscá-las quando fosse possível.
As crianças foram terminantemente proibidas de brincar na rua, nos parques ou em qualquer outra parte. Quando alguma criança era vista brincando em lugar público, era levada imediatamente ao depósito mais próximo, e os pais pagavam uma multa. Os amigos de Momô não escaparam desse novo regulamento. Foram separados uns dos outros, segundo o distrito a que pertenciam, e colocados em diversos depósitos. Naturalmente, não lhes era permitido inventar brincadeiras a seu gosto. Um supervisor determinava seus brinquedos, com os quais as crianças deveriam sempre aprender algo de útil. Ao mesmo tempo, com certeza, desaprendiam a capacidade de serem felizes, de se empolgarem e de sonhar. Pouco a pouco, as crianças foram adquirindo a fisionomia dos poupadores de tempo. Mal-humoradas, aborrecidas, hostis, faziam o que se exigia delas. E quando por acaso eram deixadas sozinhas, já não conseguiam imaginar nada que pudessem fazer. A única coisa que lhes restava era fazer barulho. E não era um barulho alegre, é claro, mas frenético e agressivo. Os homens cinzentos, porém, nunca se aproximaram das crianças. A rede que haviam tecido sobre a grande cidade era espessa e aparentemente indestrutível. Nem a criança mais esperta conseguiria passar entre suas malhas. O plano dos homens cinzentos teve sucesso absoluto. Tudo estava preparado para a volta de Momô. O velho anfiteatro fora inteiramente esquecido e abandonado. Momô continuava sentada nos degraus de pedra, esperando por seus amigos. Desde a sua volta esperou o dia todo, mas não apareceu ninguém. Ninguém. O sol já estava se pondo. As sombras alongavam-se e o frio vinha chegando. Finalmente, Momô levantou-se. Estava com fome, pois ninguém tinha pensado em lhe trazer alguma coisa para comer. Nunca tinha acontecido isso antes. Até Gigi e Beppo pareciam ter se esquecido dela. Mas a menina achou que, com certeza, tinha sido apenas algum contratempo, que se esclareceria no dia seguinte. Desceu para junto da tartaruga, que já tinha se recolhido para dentro da carapaça para dormir. Momô aproximou-se e bateu timidamente nas suas costas. A tartaruga pôs a cabeça para fora e olhou para a menina. Desculpe, eu sinto muito tê-la acordado, mas queria saber por que nenhum dos meus amigos veio me ver hoje. Na carapaça da tartaruga apareceu a resposta: não sobrou nenhum. Momô leu as palavras sem compreender seu sentido. Bem, disse ela então cheia de confiança, amanhã ficarei sabendo. Amanhã, com certeza, meus amigos virão. Nunca mais, foi a resposta de Cassiopeia. A menina ficou olhando por algum tempo as palavras fracamente iluminadas. O que você está querendo dizer? O que aconteceu com meus amigos? Perguntou ela finalmente, amedrontada. Foram todos embora, Momô leu. A menina sacudiu a cabeça. Não pode ser verdade. Você deve estar enganada, Cassiopeia. Ainda ontem estavam todos aqui naquela manifestação que deu em nada. Você dormiu muito tempo, luziu a resposta de Cassiopeia. Momô lembrou-se então do que lhe dissera a mestre Ora. Teria de dormir durante todo um ciclo solar, como a semente dorme na terra. Ao concordar, ela nem pensara no tempo que aquilo representaria. Só agora começava a entender. Quanto tempo eu dormia? 1 ano e 1 dia. Momô demorou um pouco para compreender a resposta. Mas Beppo e Gigi, os dois com certeza ainda estão me esperando.
Não sobrou ninguém, apareceu na carapaça da tartaruga. Como é possível? Não é possível que tudo tenha sumido. Tudo aquilo que... E lentamente nas costas de Cassiopeia surgiu uma palavra. Passado. Pela primeira vez na vida, a menina sentiu plenamente o significado daquela palavra. Passado. Seu coração pesava mais do que nunca. Mas eu ainda estou aqui. Teve vontade de chorar, mas não conseguia. Após alguns instantes, sentiu que a tartaruga roçava seus pés descalços. Eu estou com você, apareceu em sua carapaça. Sim, respondeu a menina com um sorrisinho apertado. Você está comigo, Cassiopeia, e fico feliz com isso. Agora, vamos dormir. Momô pegou a tartaruga e, passando com ela pelo buraco do muro, carregou-a para seu quarto. À luz do crepúsculo, verificou que tudo estava conforme ela tinha deixado. Beppo, na ocasião, arrumara a desordem feita pelos homens cinzentos. Só que estava tudo coberto de pó e havia teias de aranha por toda parte. Sobre a mesa feita de caixotes havia uma carta apoiada numa lata, tudo coberto também de teias de aranha. Para Momô, estava escrito. O coração da menina começou a bater mais depressa. Nunca tinha recebido uma carta antes. Pegou-a e a revirou de todos os lados. Depois, rasgou o envelope e tirou um papel de dentro dele. Querida Momô, eu me mudei. Se você voltar, procure-me logo. Estou muito preocupado com você. Sinto muito sua falta. Tomara que não tenha acontecido nada com você. Se tiver fome, vá até o Nino. Depois ele me manda a conta e eu pago tudo. Portanto, coma à vontade, está ouvindo? O Nino vai lhe contar tudo. Continue sempre me querendo bem. Também a quero muito bem. Seu amigo de sempre, Gigi. Momô demorou para soletrar a carta, embora Gigi tivesse se esforçado para fazer uma letra bonita e clara. Quando ela finalmente terminou, o último clarão do dia acabava de se apagar. Momô sentia-se confortada. Ergueu a tartaruga e colocou-a na cama, a seu lado. Enrolando-se no cobertor empoeirado, murmurou baixinho: Está vendo, Cassiopeia? Afinal, eu não estou sozinha. Mas a tartaruga parecia já ter adormecido. Momô, que ao ler a carta vira a imagem nítida de Gigi, não se dava conta de que aquela carta estava ali havia quase um ano. Deitou o rosto sobre a folha de papel. O frio tinha passado.